E aí, pessoal da Sete, da Confiança, tudo bem? Aqui é o Reiter, fazendo um vídeo aqui para falar sobre os acontecimentos. E hoje aqui participando está o Flávio e o Mário para estar Gente, boa compartilhando noite. também suas experiências. Então eu vou passar para o Flávio para ele se apresentar, porque nem todos conhecem ele, e depois o Mário. Vamos lá, Flávio. Bom, gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas meu nome é Flávio Crosar, eu sou administrador e gestor de carteiras há 21 anos. A primeira grande crise que eu assisti foi da queda das Torres Gêmeas em 2001, depois 2008 e algumas outras coisas no meio do caminho. E durante essa experiência a gente acabou vendo muita coisa que está se repetindo agora, que eu acho que vale esse papo para a gente poder explicar um pouco o que é, quais os momentos que a gente vive em cada etapa disso aí e o que pode ser feito para poder tomar a melhor decisão e evitar qualquer tropeço pelo meio do caminho. Mário. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, também. Então, a gente está gravando esse vídeo, né? O pessoal ficou mais interno na Sete, na Confiança, o pessoal às vezes não me conhece muito. Eu me chamo Mário, sou responsável, até pouco tempo responsável técnico da Confiança, né? Analista de risco. Tenho formação em economia, graduação e mestrado e meio maluco aí, terminando doutorado em estatística. Vamos tentar traçar um panorama aí do que aconteceu em eventos semelhantes no passado e o que a gente consegue extrair para o futuro. Beleza. O Flávio, igual você comentou aí, né, sobre a questão do passado, me fala aí sobre o que, igual você viu em 2001, né, com a queda das Torres Gêmeas, até mesmo, talvez você lembre alguns fatos que aconteceram na época da crise asiática, né? Como é que foi o comportamento dos seus clientes que você faz gestão nesse momento de incerteza do mercado? Bom, é perfeitamente natural aquele desespero. O que a gente está vendo hoje no mercado é o que já aconteceu algumas outras vezes e, infelizmente, não vai ser a última também. Mas o que a gente está vendo hoje no mercado é um desespero dos investidores com base em um fato concreto, que realmente vem acontecendo e que está atrapalhando o desenvolvimento, mas é mais um momento em que as pessoas começam a perceber que fugiu um pouco do controle e isso traz uma queda muito repentina. O que aconteceu, vou pegar o exemplo de 2001, ou mesmo a bolha das .com, que aconteceu um pouco antes, crise asiática ou qualquer um desses aí, no momento que explode o problema, como foi aqui no Brasil, logo depois do Carnaval, no momento em que explode o problema, a vontade de todo mundo é de ficar livre do papel, é ficar líquido. É natural as pessoas ficarem líquidas, por alguns motivos. Primeiro, porque elas precisam do dinheiro para poder manter a atual estrutura delas. Um outro ponto que acontece, que acaba que com esse movimento de mercado muito forte, acaba levando para uma queda mais forte ainda, é em relação àquelas pessoas que colocaram linha de stop. Foi colocado linha de stop de stop loss para alguns ativos. Na hora que o ativo caiu naquele determinado valor, dispara o stop loss começa a ficar com um volume tão grande que ele passa a ser autossustentável. Ele dispara o próximo stop e vai assim daí para frente. E o terceiro ponto que acontece, que é muito importante também, é aquelas pessoas que estavam alavancadas por algum motivo. Elas são zeradas na marra. A corretora é obrigada a zerar essa pessoa. Ele estava com um termo de um determinado ativo, não tem mais margem de garantia para poder cobrir, a garantia zera, a corretora vai zerar isso aí a mercado. E faz o que a gente vê acontecendo aí nesses últimos dias, tanto stop loss para cima ou para baixo, tá? Stop loss pode estar no sentido contrário também, mas esses movimentos muito repentinos que a gente vê, de subir 5%, cair 10%, subir 10%, cair 15%. Então, isso aí vem acontecendo com relativa frequência. Tá? E isso aí acontece e o que a gente precisa fazer nesse momento é
assim que passar esse momento de pavor, quando começar um momento maior onde as pessoas começam a pensar no resultado daquelas empresas, daqueles títulos, entender que o mundo não vai acabar por causa de um coronavírus, ou por causa da queda de Torre Gêmea, ou porque um estadunidense não pagou a conta do financiamento da casa própria, ou por qualquer que seja o outro motivo, as pessoas começam a pensar um pouco mais e o mercado volta à normalidade. Tá? Eu acho que o Mário pode falar um pouco também da base estatística, do que vem acontecendo, inclusive dessa euforia, o que isso trouxe para a marcação de diversos ativos dentro do mercado. Isso é bem interessante, né? Quando vem se falando agora está na moda comparar com crises anteriores. O pessoal fala, 2008 demorou tantos dias para cair tantos por cento e demorou tantos dias para voltar e tudo mais. Mesma coisa com crise asiática, 97, das .com, Torre Gêmeas, o pessoal vem fazendo bastante isso. Uma coisa que é interessante observar, no início, agora quando o coronavírus estava restrito na Ásia, China, Coreia, muito se falava de uma restrição de oferta. Ia ser um problema de restrição de oferta em escala global, cadeia de não sei o quê, de valor e tal. Então, a retomada seria rápida e seria em formato de V. Ou seja, caiu, subiu. Seria basicamente isso, algo natural e rápido. À medida que isso foi se alastrando, né, Europa e Estados Unidos, a América Latina, já é um problema de cadeia de valor em escala global. Já se fala em um padrão diferente de retomada, né, de U, que seria o lockdown, né, gera uma capacidade ociosa muito grande. Então, à medida que isso volta, não volta de uma vez, que seria o V. Ele volta de maneira muito lenta, que a roda começa a girar novamente e acaba que demora. E assim, olhando padrões, né, estatística vive de padrões, olhando para outras pandemias, é claro que essa é uma pandemia diferente, porque nas demais ela é um problema sério, é um vírus sério, a taxa de mortalidade dele não é tão alta, mas ele se propaga muito rápido. E mais um fator diferente que tem agora é a questão das mídias, né? Isso amplia muito. Mas o que é interessante de ver é que nas pandemias anteriores, saiu um artigo pequenininho de Harvard, acho que essa semana, comparando pandemias anteriores. É claro que a base de dados também é bem mais pobre. A gripe espanhola, no Ebola, no MERS. Em geral, a retomada se dá, de fato, em forma de U. Em geral, não é muito demorada. Assim. O pessoal não chega a ser, sei lá, 2, 3 anos. É difícil fazer uma projeção. Uma projeção, porque a gente não sabe nem até quando vai o lockdown e tudo mais. A China está saindo agora, né? O Wuhan sai dia 7 de abril, eu acho. Mas a mensagem que eu acho que tem que ficar frisada é que o mundo não vai acabar por isso. Certo. Em algum momento vai voltar. Então, até cair 15% em um dia, subir 15% no outro, aí cai 10, sobe 10. É um mercado de fato, está todo mundo apavorado e o pessoal está perdendo a noção a referência dos preços dos ativos. Certo. Acho que a mensagem não acaba. É isso aí, como o Mário colocou aí, eu falo que é sentimento igual de adolescente. É euforia e depressão. Um belo dia, está tudo lindo e maravilhoso, Trump lançou uma nova medida, ou aconteceu aqui no Brasil, ou China, em algum lugar, alguma coisa muito maravilhosa e sobe não sei quantos %. No dia seguinte, acontece uma outra bobagem que também não é tão significativa assim, mas o mercado entende que aquilo ali vai gerar um prejuízo muito grande, circuit breaker. Acho que uma sequência de circuit breaker igual essa nossa agora só aconteceu em 2008. Algo tão forte como aconteceu agora. Como o pessoal estava brincando, estamos há 2 dias sem um circuit breaker. É mais ou menos isso que você está contando, é dia a dia, quanto tempo você dá conta de ficar sem um circuit breaker. Certo.
Bom, e sobre a reunião de segunda-feira lá, né, a entrevista, aliás, com o Campos Neto, presidente do Banco Central, né, essas medidas que o Banco Central tem, né, as ferramentas, o que vocês acham em termos de solução? Será que não é o suficiente, mas assim, já dá um certo ânimo aí para ter essa retomada e voltar à sua normalidade? Bom, só falar um pouco. O grande problema que nós temos hoje, como o Mário comentou agora mesmo, nós temos uma crise de economia real, não é uma crise financeira. 2008, 2001, a crise de bolha de .com, crise asiática ou qualquer outro desses aí, o que aconteceu foi que faltou dinheiro no mercado. Falta dinheiro no mercado, irriga o mercado com dinheiro, resolve-se o problema e em pouco tempo a gente consegue resolver isso aí. Hoje o problema é a economia real. Então, não é simplesmente colocar dinheiro no mercado que vai resolver o problema. Mas numa conversa com o Mário, ele até colocou um negócio que eu achei interessante, que aquilo que o Campos Neto tentou colocar nessa entrevista não foi uma forma de resolver o problema de economia real. Ele não tem como resolver problema de economia real. Ele colocou uma forma de tornar a dor que vai ser causada por conta da crise do coronavírus menos insuportável. Seria mais ou menos como um paciente que está doente, ele está com algum problema muito sério e você dá um remédio para diminuir a dor dele. Você reduz a dor, não resolve o problema, mas pelo menos ele para de sentir dor. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que seria bom o Mário também falar um pouco mais sobre isso, porque foi uma colocação interessante que foi colocada aí. Acho que o que é interessante mencionar é que não é o dever do Banco Central, e ele nem tem a capacidade para isso, de resolver o problema, né? O que o Banco Central tem que fazer, que está até nas atribuições dele, constitucionais, digamos assim, é manter o sistema financeiro estável. E para isso ele está justamente garantindo a liquidez do sistema, injetando, né, provendo recurso, colocando dinheiro em pontos estratégicos, onde entende que pode haver falta de liquidez. E por que haveria falta de liquidez? Porque, como o Flávio estava falando, o pessoal apavorado, acho que o mundo vai acabar, sai todo mundo querendo se desfazer dos ativos, inicialmente ações, mas depois o pessoal começa a se livrar de título de crédito privado também, isso acaba gerando uma necessidade muito grande de liquidez no mercado. Então, a questão que o Banco Central quer fazer, e ficou muito claro na entrevista, né, é não deixar faltar liquidez. Certo. Quem quer vender vai ter para vender, o banco, quem quiser para tomar, o banco vai ter. O banco pode não querer emprestar, mas ele vai ter. Então, é uma questão de liquidez. E aí, nesse ponto especificamente, eu acho que as medidas foram bem interessantes e robustas, com essa finalidade. Manter liquidez. Em nenhum momento, acho que as medidas somadas vai injetar liquidez no mercado de algo de 1,2 trilhão de reais. Muito mais que 2008, sem precedente. Até o pessoal fez algumas comparações, né, com 2008, que eram outras medidas. E é claro, o Campos Neto deu uma resposta que é clássica. É um problema novo, tem que ter soluções novas. Mas aí eu repito, não é a solução da economia real, é a solução para não deixar faltar liquidez. E nesse ponto eu acho que foi bem assertivo, em questão de liquidez. Certo. E aí, falando para os nossos clientes, com relação ainda, por enquanto, a manter a carteira já indo em vista aí a possibilidade já de uma certa estabilização e já começar a ter uma recuperação do que a gente perdeu do carnaval até aqui. Sim, é como a gente estava dizendo. É uma coisa, é claro que tem os danos na economia real e isso passa para os investimentos, isso é fato. Mas as pessoas têm que entender que grande parte da queda, aquela queda gigantesca, tem muito medo, tem um efeito manada, digamos assim, embutido nisso aí. Certo. A partir do momento que que a poeira começa a baixar, que as pessoas começarem a ver, de fato, olhar de volta para os fundamentos, né? Que agora ninguém está olhando mais para os fundamentos, é só
para onde o vento bate, né, digamos assim. Alguém colocou de um lado, vai para lá, vai para cá. Então, à medida que a poeira baixa, que as pessoas olham para os fundamentos, fundamento de médio e longo prazo, de curto prazo eu concordo que foi afetado, isso não tem dúvida. 2 trimestres, 3 trimestres, sei lá, 1 ano, 2 anos, não tem dúvida. Agora, médio e longo prazo, não foi afetado. E com relação a isso, é onde vai nossa estratégia de não ficar mexendo, né? Nesse processo de reajuste, de clarear as coisas e os ativos retomando o valor justo, digamos assim, você ficar movimentando, possivelmente você perde essa transição, né? Essa volta. É claro que tem que fazer alguns ajustes para na volta pegar um atalho e conseguir recuperar um pouco mais rápido, né? Isso aí que eu ia até ser você falando, né, já pegando o gancho, igual você falando, no momento que os preços dos ativos começam a querer voltar para o seu preço justo, principalmente títulos públicos, né, a parte longa, como você estava falando da estratégia da gente, conforme for sentindo que o mercado está começando a normalizar, a gente sai de uma parte mais do curto prazo indo para o longo prazo para ter esse atalho, para retomar essa perda agora desses momentos, não é isso? No IMA B5+, falando especificamente. Exatamente. A gente tem que observar que esse momento de pânico, né, ele não afeta só os ativos de curto prazo, ele afeta, por incrível que pareça, afeta ativos de vencimento mais longo, né? As pessoas, na verdade, até faz sentido para quem está com medo se livrar do ativo mais longo. Ele acha que vai quebrar agora e vai continuar quebrado, digamos até assim. o ano 2050, né? 2050, né? Vou quebrar agora, vou ficar quebrado até 2050. Mas não é o que acontece. Como eu disse antes, fundamento de médio e longo prazo, ele não foi o coronavírus que alterou. Ele é alterado paulatinamente, não é um movimento específico. Então, título de vencimento longo, ele foi muito depreciado, né? As taxas das NTNBs mais longas, elas estão muito altas. Significa que o PU tá baixo, né? Elas estão baratas. Sim. E como elas têm um vencimento muito longo, a duration é maior, no caso do IMA B5+, né? Você comprando isso barato, bastante abaixo do que o mercado considera, o mercado em um momento racional, digamos assim, considera como justo, é uma maneira de você pegar um atalho, né? Você pegar um atalho para pegar um elevador na volta, né? Você pode voltar de escada, você pode voltar de elevador, seria uma espécie de pegar um elevador. Comentando do jeito que eu até, na época da crise de 2008, eu falei com muitos dos meus clientes, eu atuo mais com pessoa física de grandes fortunas, mas falando com muitos dos meus clientes, o que eu falava para o pessoal era o seguinte: você acha de verdade que, considerando o investimento de mais médio e longo prazo, você acha de verdade que dentro de médio e longo prazo a Petrobras vai desaparecer? Vale, Gerdau, Minas, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, ou qualquer outra dessas grandes empresas que estão hoje no mercado, vão de fato desaparecer de mercado? Como isso aí é extremamente improvável, eu falo inclusive, para um Banco do Brasil sumir do mercado, o nosso risco passa a ser quase que um risco soberano. Porque se isso acontecer, o menor dos problemas que nós vamos ter vai ser com essas empresas. Então, elas vão voltar a funcionar normalmente. O mercado, de um modo geral, precisa do bom funcionamento dessas empresas. É questão de tempo. É claro que, no momento de crise, a gente tem que verificar o que pode ser usado para poder aproveitar a oportunidade e, como o Mário falou, voltar a subir de elevador, ao invés de pegar a escada. Mas é só momento que a gente pode buscar para poder trabalhar com esses tipos de ativos que, em muitos casos, e acredito que para muitos de vocês, não seja muito comum trabalhar com isso. Poucas as pessoas estavam no mercado durante a crise de 2008 e viram aquilo que aconteceu de verdade. Estão vivendo pela primeira vez uma crise agora, e realmente ela é desesperadora naquele momento. Logo depois que passa, se vocês olharem o gráfico da crise de 2008, vocês vão ver que exatamente, é um U. Você vê o momento da queda, logo em seguida ele recupera e volta em valores até superiores ao que estavam antes da crise. E aí, só finalizando, a estratégia, à medida que a gente vê
que o mercado retomou até um referencial de preços razoável, diferente desse sobe e desce maluco que a gente está vendo ultimamente, né? De montar uma estratégia de justamente ir migrando uma parte, né, em uma B5+, e aí os percentuais são ajustados caso a caso, né, e de acordo com a aderência e o perfil de disponibilidade e perfil de risco de cada um. É uma estratégia para pegar um atalho. Por quê? Não comprar mais ações. Elas vão voltar também. No médio e longo prazo, elas voltam também, não vai deixar de existir. Porém, em média, o que se observa é que o juro volta mais rápido do que a bolsa. a bolsa. Então, na hora de pegar um elevador, eu pego o elevador mais rápido. No caso do EPPS e até você falando, né? Acho que foi na semana passada, ano atrasado, você falando dessa estratégia de as coisas tendendo a normalizar, fazer esse atalho com IMA B5, né? Hoje no valor... B5+, desculpa. Hoje no valor saiu aí uma notícia dos fundos de pensão já começando a usar essa mesma estratégia. Vamos ver que a gente não está fazendo uma estratégia amadora, né? Se os fundos de pensões estão fazendo isso, já começando essa manobra, é porque eles estão também acreditando. E eles têm o mesmo propósito que o RPPS, garantir aposentadorias, né? A gente comentou isso tem umas 2 semanas, né? E aí, recentemente, saiu... entrou no nosso radar há umas 2 semanas já para poder discutir, mas como estava em discussão interna, ainda não foi repassado para cliente, né? Exatamente. Entrou no nosso radar há umas 2 semanas e agora os fundos de pensão, que também tem, como o Reiter falou, tem o mesmo objetivo, estão deixando a bolsa um pouco para lá, de lado, estão apostando na volta em um título público de vencimento mais longo. Pegando o gancho só lembrando aqui que não é sair de bolsa para IMA B5+, é a gente buscar um equilíbrio, porque do mesmo jeito, juros sobe mais depressa numa arrancada, mas logo em seguida ele perde o fôlego. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre as duas operações, tá? Pois é, então aqui nós temos 2008, né? Estava 63 mil pontos, caiu para 37. Sim. Né? E agora... Voltou para 68, caiu de novo, isso aí deve ser as outras crises que nós tivemos de saúde pelo meio do caminho aí, e agora em 120. Isso, e aqui caímos, né? Então, estamos nesse patamar, agora subiu um pouco, porque esse dados aqui está um pouco desatualizado. Porque... Bom, então, era isso aí, nosso bate-papo, a gente está conversando aí com os nossos clientes, né, de uma forma para deixá-los tranquilos. E que aí a gente está acompanhando o mercado e aí tudo que tiver de novidades aí a gente vai estar passando para eles, né, e deixando-os tranquilos, né, e agradeço a você, Flávio, Mário, já são aí 8 horas, né, e a gente aqui está trabalhando. Então, obrigado aí, boa noite. Bom, gente, muito obrigado. Estamos às ordens. Entenda que a nossa equipe são, agora, como o Reiter falou, já são quase 20 horas aqui, mais de 20 horas um pouco. Mas estamos à disposição, trabalhando o tempo inteiro para poder tentar trazer para todos os nossos clientes uma certa tranquilidade. Eu sei que o momento não é o mais propício para poder falar de tranquilidade, mas buscar o resultado mais adequado dentro daquilo que a carteira exige de cada um dos nossos clientes. Tá ok? Muito obrigado e até logo. Até logo. Até logo.